bacharel em Direito. Pós-graduação em Direito Penal, processo penal. Pós-graduado também em Gestão de Organização de Segurança Pública. Ele colocou aqui curso CSI Estados Unidos. Depois a gente vai descobrir essa sigla, tá? Curso de Ciências Forenses. É na UFRJ. Professor da Polícia Civil, Polícia Militar e Exército Brasileiro. Músico e pastor da Assembleia de Deus. E como eu disse para vocês, autor de 2 livros, Como Investigar Crimes com Ajuda Divina e Manual de Homicídio. Ele também é palestrante das universidades Gama Filho, Estácio de Sá, Veiga de Almeida, Castelo Branco, etc. Vocês não vão, perder um minutinho dessa live. Então, sem mais delongas, vou abrir aqui a tela para vocês conhecerem o pastor Daniel, e ele já vai fazer as considerações iniciais e depois a gente vai entrar na pauta em si. Ivo Gomes está aqui com a gente. Pai Senhor, Ivo, obrigada por sempre estar aqui com a gente, contribuindo. 1, 2, 3 e já, gente! Com vocês, o pastor Daniel Gomes, comissário de polícia. Seja bem-vindo, pastor! Obrigado, Silvana. É um prazer estar aqui participando dessa live sobre um tema tão importante, né? Eu que sou um apaixonado pelo mundo da investigação e ao longo de 33 anos tenho participado de grandes investigações e a cada dia tenho me aproximado mais da divindade, porque tenho chegado à conclusão que, na verdade, há um interesse divino de que a justiça se cumpra na terra. E nós somos os instrumentos de justiça. Como você relatou, eu tenho a honra de ser professor da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Exército, e nem eu mesmo imaginaria viver nesse momento que estou vivendo. Mas tudo pela misericórdia de Deus, né? Deus tem seus caminhos, seus pensamentos, que são diferentes dos nossos caminhos, dos nossos pensamentos. E eu me coloco à disposição de você aqui para que possa trazer falar sobre esse tema tão importante. Importantíssimo. Pastor Daniel, vamos voltar lá atrás. O senhor nasceu num berço evangélico ou o senhor se converteu posteriormente? Não, nasci num berço evangélico, numa família de 5 irmãos, né? E meu pai sempre lutou com muita dificuldade, foi militar. Aos 50 anos ele fez medicina e foi médico, inclusive sempre se colocou à disposição para servir o povo de Deus como médico da Igreja Assembleia de Deus, né? Faleceu aos 87 anos, e isso sempre me marcou muito no sentido de querer ter uma atividade que eu pudesse servir à sociedade, né? Fui militar por 14 anos, 6 meses e 11 dias da Força Aérea Brasileira e fiz o concurso para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, na época para detetive de polícia, e fui aprovado. E demorou 5 anos para que eu fosse chamado, e quando eu fui chamado já tinha 14 anos na Força Aérea, mas resolvi encarar esse desafio, que à época até foi muito sofrido, a minha mãe que chorava muito, se meu filho vai sair da aeronáutica para ir para a Polícia Civil. Na época fui lotar na delegacia de Duque de Caxias, que era uma das cidades mais violentas do Rio de Janeiro à época. Tinha até um refrão que dizia que Caxias é a cidade onde a galinha cisca para frente, terra de Tenório Cavalcante. E ali eu comecei fazendo polícia, né? Com aqueles ensinamentos da academia de polícia, que o cadáver fala, que o local do crime fala. E, aos poucos, eu fui crescendo nessa função e tive muitos desafios, escapei da morte por algumas vezes, né? E dentro desses escapes, eu comecei, como todo ser que começa a ter um pouco de autonomia, a me afastar um pouco da divindade, até pela brutalidade do serviço policial diário, e
e dos plantões. E ali, uma tarde, eu me lembro que eu persegui um criminoso. Esse criminoso deu uma rajada de metralhadora em cima de mim. E eu, na verdade, eu não pulei. Na verdade, algo me derrubou em cima daquele morro. E eu vim rolando e ele veio disparando a sua metralhadora e não conseguiu me atingir. E quando eu cheguei embaixo daquele morro, meus companheiros policiais me disseram para mim: você é um homem de sorte. E eu, na época, respondi: realmente, eu sou um homem de sorte. Só que, passado alguns dias, eu compareci a uma igreja Brasil para Cristo para assistir um culto, e lá Deus usou um profeta para falar comigo de que eu não tinha sorte. Na verdade, ele tinha um projeto na minha vida, né? E ali eu comecei a rememorar que, na verdade, eu nunca tive sorte. Eu tinha um plano de Deus na minha vida. E a partir desse plano de Deus, a minha vida começou a mudar totalmente. E eu comecei a trabalhar com grandes crimes na Baixada Fluminense. E esses crimes eram solucionados como que por verdadeiras obras de arte. E as pessoas diziam: esse policial tem uma fórmula investigativa, né? E nem eu até entendia o que era investigar crimes com a ajuda divina. E vim trabalhando grandes crimes e sendo convidado para desafios em outras delegacias e com consequentes soluções, e a mídia toda se manifestava, e com isso eu acabei sendo convidado para entrar numa investigação muito difícil na época, da morte de uma secretária da Associação dos Aeronautas, que foi enforcada, essa menina. E eu, ao chegar naquela delegacia, peguei aqueles autos do inquérito e, observando ali, eu notei que haviam pessoas que estavam no local do crime, que eram suspeitas, e fui fazer um levantamento e levantei que uma daquelas pessoas era foragido da Justiça do Nordeste, e horas depois aquele criminoso era descoberto, e todo mundo queria saber qual fórmula era essa, porque o patrão daquela jovem era suspeito e ele estava sendo imprensado pela polícia na época. E quando eu cheguei naquela sessão, ele ajoelhou e falou: para você é um instrumento de Deus, porque eu era o acusado dessa investigação. E até aí eu não entendia o que era investigar crimes com a ajuda divina, né? E eu, naquela tarde, peguei o meu carro e vim dirigindo pela Avenida Brasil, uma das principais aqui do Rio de Janeiro, e eu vim me questionando: meu Deus, o que tu queres de mim? Porque nem eu estou entendendo o que está acontecendo na minha vida. E Deus falou comigo claramente que eu deveria escrever um livro, e o título desse livro seria Como Investigar Crimes com a Ajuda Divina. Eu ia narrar nesse livro histórias que ele ia me fazer lembrar, e esse livro eu ia narrar justamente que existem homens que querem se degladiar com o Criador, que Deus criou o homem à sua semelhança, né? E se alegrou com a sua criação. E eles, quando matam pessoas, eles entram em guerra direta com a própria divindade. E nesse livro eu deveria narrar de que Deus, com isso, faz com que a sua justiça terrena se manifeste, e que esses homens sejam, após investigações, sejam apartados da sociedade por um período, até que se arrependam dos seus pecados, ou que os mandamentos de Deus se cumpram nas suas vidas. E eu comecei a narrar essas histórias nesse primeiro livro, Como Investigar Crimes com a Ajuda Divina. E esse livro, na época, eu levei até a editora CPAD, que eu havia acabado de desvendar o crime de que foi vítima o pastor e cantor Gastão Martins. Foram 98 dias de investigação. E na investigação foi quebrado um sigilo telefônico e se descobriu que aquele pastor recebera uma ligação de uma rua abandonada que existia no município de Nova Iguaçu. E eu resolvi ir a essa rua, e ali comecei a andar naquela rua e localizei aquele telefone que havia ligado para aquele pastor, que era um telefone público, instalado numa praça. E o meu companheiro me disse: rapaz, você me desculpe, mas você é um mau investigador, mas você agora descobrir quem ligou de um telefone público desse é impossível.
E aquela voz falou na minha mente, olha, liga do teu celular e vê quem atende esse telefone. E eu liguei do celular, isso foi até matéria do Fantástico, e o telefone chamou por 10 vezes e um homem saiu correndo de um restaurante e atendeu aquele telefone. E eu desliguei o celular e entrei naquele restaurante, pedi um lanche e comecei a conversar com ele, porque eu aprendi que o investigador sempre deve ser educado, ele deve ser cortês com as pessoas, principalmente com as testemunhas, né? E aquele homem, ao sentar naquela mesa, eu conversei com ele se ele sabia quem ligava muito daquele telefone, ele disse que não. E eu, ao mostrar a foto daquele pastor, ele arregalou os olhos e disse: esse pastor sentava nessa mesa que o senhor está sentado, jantava aqui comigo. E após ele jantar, um funcionário meu aqui adentrava no carro dele e saía com ele. 2 horas depois, esse funcionário estava preso e o crime esclarecido, né? E ali o governador Antony Garotinho, na época, se reunia, nos convocava ao Palácio Guanabara e tecia os elogios por uma tão brilhante investigação, né? E ali eu via realmente a mão de Deus se manifestando. Fui à CPAD, a CPAD lançou esse livro na época, e o livro avançou, mas muito timidamente, porque a comunidade evangélica se assustava um pouco com esse tema, né? Como investigar crimes com a ajuda divina. Até hoje alguém me pergunta o que isso tem a ver com a divindade. Não tem problema não. E isso me levou a explicar para a CPAD que, na verdade, aquele tema era fascinante. Com certeza. E, na época, eu comprei os direitos autorais da CPAD e fui à editora Usina de Letras, que abraçou essa ideia. Eu complementei com mais casos, né? Até a minha ida aos Estados Unidos, onde eu fiz o curso CSI, que é o CSI, né? Que é um curso especializado em investigação. E ali eu narrei todos esses temas nesse livro, que tem me dado muito prazer, né? Esse livro tem avançado por países e por estados, e isso tem me causado uma alegria muito grande. Ô, pastor, o senhor está com um exemplar aí dele? Estou com o exemplar na mão aqui, ó. Mostra pra gente. São quantas páginas, pastor? São 140, são 224 páginas. Ótimo. Esse daí, a última edição é de quando, pastor? A última edição é de 2016. E para a gente adquirir, como que a gente adquire esse exemplar? Pelo Instagram do senhor? Por onde? Fala para o pessoal. Eu tenho feito. Que o pessoal vai querer. Eu tenho feito muitas vendas pelo meu site, que é o www.professordanielgomes.com. Ele tem lá o contatos e a pessoa me envia o CEP e eu envio o livro pelo sistema módico, que é um sistema muito barato de envio pelo correio, né? Esse livro está à venda em várias livrarias muito importantes no país, mas com a crise da Covid, a editora teve dificuldades em receber e ele acabou sendo um pouco suprimido. Existe também no e-book esse livro, à venda, que a editora colocou, e eu queria até complementar, que, na verdade, eu passei a dar aula na academia de polícia, né? E os alunos me cobravam muito: professor, o senhor escreveu um livro de caráter cristão, mas o senhor podia escrever um livro técnico. E eu disse: se Deus me deu um livro cristão, certamente ele me dará o técnico, né? E agora, em 2018, eu lancei o Manual de Homicídio. Vamos ver a capa. Olha, pessoal, o outro livro. Digo quantas páginas, pastor, esse daí? É a mesma média também, 220 páginas, né? 224 páginas, porque entende as editoras que o livro muito grosso, ele às vezes fica muito pesado, né? E esse livro ele é todo feito por matéria jornalística, com casos concretos, com fotografias, ilustrado. Então, é um livro que ele se aproxima muito da realidade, porque ele mostra casos concretos, com fotografias de policiais, porque certamente eu não faço isso sozinho, né? O comissário, como você perguntou, o comissário é o chefe dos inspetores,
é o último cargo de inspetor de polícia, então ele é um policial com maior experiência, e ele coordena aos inspetores, aos investigadores, e isso eu tenho tido muito prazer de liderar meus companheiros, né? De poder ser esse policial que os aconselha a tomada de decisões, né? E é uma área que, esse dia até brinquei com o policial, ele falou, Daniel, você não vai se aposentar? Eu disse, se abrisse concurso agora, eu faria concurso novamente, aos 33 anos de serviço, porque é uma área apaixonante, né? E eu costumo até dizer uma frase que quando você chega ao criminoso e você o apresenta aos familiares da vítima, você mistura ali o sorriso com o choro. Que você vê as pessoas se abraçando, chorando, e se abraçando e agradecendo por aquela resposta que o Estado deu. Então, a investigação é algo de mais importante, né? Eu reputo até dentro da própria democracia, que ela realmente ela traz a verdade à tona. E existem criminosos que ficam enclausulados, escondidos, né? E a investigação ela é fascinante, ela vai aos poucos criando mecanismos até se chegar e se trazer à tona a verdade daquele fato. Eu tenho um caso aqui no meu livro, Como Investigar Crimes com Ajuda Divina, até para você entender o teor disso, em que uma noiva foi morta à véspera do casamento. E nós imediatamente passamos a ouvir o noivo, e a família disse, não, esse noivo é o filho que nós não tivemos. Esse homem come do meu pão, deita na minha cama, dorme comigo, vê futebol comigo, o pai dela dizia. E esse fato tirava esse noivo um pouco de suspeição. E 30 dias depois, um investigador de seguro bate na porta da minha sala na delegacia e diz, eu vim comunicar ao senhor que essa menina fez um seguro de 340 mil reais dias antes da morte. E o noivo é o beneficiário dela. E a partir daquele momento ele passou a ser suspeito e no mandado de busca e apreensão na casa dele, requerido pela autoridade policial, a justiça, nós encontramos um pedaço de fio, eu vou mostrar aqui a você, ó. E o fio era semelhante ao fio que foi encontrado em volta do pescoço dela. E o Instituto de Criminalística mostrou que esse fio se encaixava dentro do outro. Ou seja, um pedaço do fio que foi cortado foi deixado em volta do pescoço dela, enforcada na estrada de Tubiacanga, próximo ao aeroporto, e um pedaço ficou na casa do criminoso. Isso, aliado ao seguro feito, levou esse homem à condenação. E o pai dessa vítima depois publicou num jornal uma matéria que ele diz aqui, ó, ele matou minha filha para ficar com o seguro. Então, eu escrevi essa história, Inimigo Íntimo, né? E todas as histórias eu coloco um versículo bíblico justificando por que aquela maldade foi praticada, né? Esse caso aqui específico, até coloquei um versículo aqui, vou ler rápido para vocês. E diz aqui, ó, o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Salmos 41, versículo 9, né? Então, quer dizer, a Bíblia ela tem resposta para tudo. E aí, voltando lá ao como investigar crimes com ajuda divina, eu comecei a estudar por que os crimes aconteciam, né? E em 2018 eu lancei esse livro, Manual de Homicídio, que eu digo por que se morre hoje no Brasil vítima de crime de homicídio. Eu digo que só se pode morrer por dois motivos hoje. Um, eu chamaria de um crime isolado, em que não há conexão entre vítima e nem autor. Ou seja, o criminoso não conhece a vítima, ele nunca a viu, mas ele vai roubar essa pessoa, ou roubar seu carro, e acaba causando a morte. E 90% dos crimes eu digo que ocorre por falha comportamental da vítima. Porque nós vivemos numa sociedade hoje que não resolve seus litígios pelo diálogo nem pela via jurídica. Eles matam ou mandam matar. E eu enumero 8 falhas que hoje geram morte no país. Primeiro é a familiar, segundo é a passional, que nós temos visto aí, os feminicídios,
inundando o país, né? Terceiro é assexual, ou seja, os homossexuais morrem com excesso de violência e barbárie, que os homossexuais se apaixonam pelo parceiro e, na verdade, o parceiro ele quer roubar os bens do homossexual e, com isso, ele gera morte. Depois vem a área profissional, causadora de morte, né? Eu enumero nessa área profissional, inclusive, o caso Tim Lopes, que eu trabalhei nesse caso, Ah, o que senhor era trabalhou? foi o responsável, o investigador responsável por esse caso. Do E, Elias inclusive, está no, Maluco, né? Alguma coisa era do Elias prisão do Maluco. Elias Maluf, que até há poucos meses agora se suicidou na prisão, porque ele ficou Foi. preso por mais de 20 anos, ele já estava preso. Então, eu digo que a área profissional é uma área que eu, como um profissional de segurança pública, sofro isso, né? Os próprios advogados sofrem, né? Juízes, promotores, todo profissional que milita numa área profissional, ele está sujeito a afetar interesses, e como essa sociedade não resolve os litígios pelo diálogo, eles mandam matar ou até matam. Depois vem a área política, a maior vertente de crime no país, né? Candidatos que se vão tomar posse e nas vésperas são assassinados. Depois vem a área financeira, quer dizer, o dinheiro hoje é a vertente de crime de morte no país. Depois vem a área religiosa. Eu digo que é uma área mais amena, mas a religião também já causa dissidência, já há disputas, né, por causa da questão religiosa. E isso também já preocupa. E, por último, a área penal. São pessoas que, por terem cometido crimes e pagarem penas, eles tentam se ressocializar, voltar à sociedade, não conseguem, porque a sociedade fecha a porta para essas pessoas, são pessoas que já estão marcadas, e elas acabam sendo mortas por alguns grupos paramilitares que não concordam que aquela pessoa possa se reabilitar, e com isso nós temos um número imenso de homicídios. E essa fórmula ela tem sido usada, inclusive pela Polícia do Rio, a última turma agora utilizou essa fórmula, tem viajado o país mostrando que existe uma forma para o investigador seguir, para que ele não fique perdido, né, no mundo da investigação. E esse segundo livro se coadunou muito bem com o primeiro, porque o Como Investigar Crimes com a Ajuda Divina ele tem uma tônica, e o Manual de Homicídio ele é técnico, ele tem outra tônica, né? E eu, às vezes, tenho ficado até surpreso, porque, às vezes, quando eu viajo, eu faço palestra em universidades, estive agora na Universidade Evangélica aí, em Anápolis, né? Estive em Joaquim Canedo, na Faculdade Evangélica também, e os alunos adquirem o livro Como Investigar Crimes com a Ajuda Divina e adquirem também o Manual de Homicídio, porque são temas distintos, mas que eles se coadunam, né? Que ambos mostram o interesse de Deus, que a verdade vem à tona, e o outro mostra o que a sociedade perdeu os princípios éticos, morais, espirituais e está se degladiando, matando seu próprio semelhante, e isso tem trazido uma verdadeira carnificina, principalmente, não vou dizer no Rio de Janeiro, porque todos os estados têm sofrido por isso, né? E eu, às vezes, me baseei muito numa palavra bíblica. Esse dia eu fui a um programa e me perguntaram, vem cá, mas o senhor, como um cristão, o senhor entende que se um policial atirar num criminoso, ele não estaria infringindo o princípio cristão? E eu li aquela palavra lá em Romanos 13, que fala que toda alma seja sujeita à autoridade, porque não há autoridade que não venha de Deus, né? E lá na parte final diz assim, mas se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz a espada em vão. Ou seja, a espada aí seria a arma de um policial, né? Essa arma, ela não está em vão, ela está ali para ser usada se necessário for. Eu diria que nesse trabalho que eu tenho realizado, 250 crimes foram solucionados, catalogados no meu site lá, e com penas que chegam a 1.000 anos de prisão. E alguém perguntaria, quantos eu precisei atingir para que chegasse a esse objetivo? Eu nunca atingi ninguém.
Eu nunca precisei disparar um tiro em ninguém. Toda vez que foi dada uma ordem ao criminoso, essa ordem foi cumprida e ele foi preso e levado à barra do tribunal e julgado pelos seus crimes. Então, isso tem me dado muita a tranquilidade de poder falar sobre esse tema e fazer parte da Polícia Judiciária do Rio de Janeiro, né? Uma grande polícia, viajar esse Brasil falando a policiais, a alunos de direito. Tem um delegado até que prefaciou esse meu livro, Manual de Homicídio, e ele no prefácio que ele diz que quando ele estudava direito em Minas Gerais, ele já ouvia falar dos trabalhos executados pelo inspetor, na época, Daniel Gomes. E ele dizia, eu vou me formar em direito, vou fazer prova para delegado do Rio de Janeiro, vou tentar trabalhar com esse policial. E eu tive a honra de trabalhar 8 anos com ele agora, né? E ele prefacia meu livro. Então, são histórias apaixonantes, que você vê que, na verdade, nós podemos influenciar as pessoas. Você, às vezes, ao fazer uma palestra numa universidade, você influencia jovens a concorrerem à carreira policial, né? A serem bons policiais, a fazerem justiça, né? Que a justiça provém do Senhor, que fez o céu e a terra, né? E ele não criou essa sociedade, esse mundo, para que as pessoas se degladiassem. É que o homem fugiu, pecou, fugiu da presença de Deus, a família está dilacerada, né? Eu tenho uma mania de conversar muito com preso, de ir ao cárcere, conversar com pessoas após a prática de crimes, e 99% dos presos que eu tenho conversado, eu pergunto para ele, me fala sobre a sua família. Ele diz, eu não tenho família, minha mãe está presa, o meu pai é viciado, né? Eu nunca vi meu pai. Então, o que pregam aí a sociedade, que a célula máter, família, não é necessária, é uma verdadeira, é um blefe, né? E nós estamos pagando um preço caro aí, e eles ficam se perguntando, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a família está dilacerada, né? A igreja tem falado isso. Então, eu até digo no meu livro que eu tenho um tripé, hoje que governa a minha vida, que é Deus, a família e o direito. Então, você com esse tripé, você tem capacidade de chegar em qualquer lugar e falar sobre qualquer tema, porque você conhece o direito terreno, conhece o direito celestial e respeita a família. Pastor, conta pra gente, nesse livro Como Investigar Crimes com a Ajuda Divina, uma investigação que ficou latente, clara, não só para o senhor, para outras pessoas, que teve uma interferência divina ali para ser realizado. Como foi a abordagem divina em uma dessas investigações? Conta pra gente. Um desses casos que eu narrei, esse do pastor e cantor Gastão Martins, isso foi até matéria no Fantástico, que aparece eu numa estrada deserta, o telefone tocando, e o Fantástico gravando, né? O telefone tocando, eu com o celular na mão. Isso realmente me deixou muito surpreso, porque na época eu trabalhava numa delegacia que não era delegacia de homicídio, e uma equipe achou um carro com marcas de sangue, e dentro tinha um CD do cantor e pastor Gastão Martins. E trouxeram esse carro e disseram, você é cristão? Eu, na época, era diácono, você é cristão, e talvez você conheça a pessoa. E eu olhar, vi, na verdade, se tratava do cantor e pastor Gastão Martins. E eu imediatamente fiz contato com a Rádio Melodia, aqui do Rio de Janeiro, na época, que ela fazia, esse cantor e pastor, fazia programas quase que diários, e 20 minutos depois eu já estava no ar, pedindo apoio ao povo, né, que comparecesse à delegacia para que narrássemos o que aconteceu com aquele cantor no dia anterior, aonde ele estivera, e nós começamos a traçar o perfil, vimos que ele saiu de casa com a ideia de ir para a sua casa, aonde não chegou. E o único meio dele mudar aquele itinerário seria ter recebido um telefonema. E a autoridade policial imediatamente pediu a quebra daquele sigilo telefônico e foi verificado que alguém ligara para ele 3 vezes naquele dia, do mesmo número. Esse número descoberto era um telefone público. E aí o restante eu já narrei para você, que foi chegar naquela rua e
e aquela palavra na minha mente, é que eu ligasse para aquele telefone, né? E momentos depois, aquele crime estava esclarecido. E Aqui qual tem foi um a crime. motivação, pastor? Qual foi a motivação desse crime? Pode ser falado? Pode, a motivação até um pouco triste, né? Porque, na época, a investigação demonstrava que esse pastor ele estava separado da esposa e ele realmente estava trilhando caminhos que não eram o ideal, né? E tinha passado a confiar em pessoas estranhas e essas pessoas, vendo o poder aquisitivo que ele tinha, que ele usava um carro importado na época e demonstrava ter muitos valores, acabaram levando ele para essa morte, né? Mas foi um crime com uma solução 98 dias, ou seja, muitos já teriam desistido dessa solução. Outro crime aqui também, que eu reputo importantíssimo, foi esse do noivo que matou a noiva, né? Porque não havia uma testemunha, a própria família elogiava esse noivo. O pai dizia: não, eu vejo futebol com esse rapaz, eu não tenho filho, eu só tenho uma filha única. Esse rapaz é o filho que eu não tive, ele come do meu pão. E o seguro ali nos trouxe uma suspeita maior. Mas a família dizia: bom, até aí o Rio é uma cidade perigosa, ele pode ter pensado em fazer um seguro. Ele dizia: não, eu fiz um seguro de vida para ela e ela ia fazer um para mim, porque a gente tinha medo do Rio de Janeiro, muito violento. Mas quando se acha na casa dele, debaixo de uma pia, num saco de material velho, um pedaço de fio semelhante ao fio que foi encontrado em volta do pescoço dela, é algo realmente de deixar a gente boquiaberto, né? E o Não há Instituto nada oculto Criminalístico. que não seja revelado. E ali ele chegou em juízo, o juiz perguntou para ele: meu filho, por que esse fio está na sua casa? Ele falou assim: eu me reservo o direito de permanecer calado, porque não tinha resposta, né? Exatamente. Ele não tinha o que responder. Ô, pastor, é uma curiosidade minha. Não sei se é senso comum, o pessoal que fala mesmo, mas muita gente diz que na cadeia, grande parte das pessoas que estão presas são filhos de crentes. O senhor observou isso ou nem sempre, não necessariamente? Ô, Silvana, eu não observei, eu tenho certeza. Ai, Jesus. Essa semana mesmo eu visitei um jovem aqui, numa cadeia, e ele é de uma cidade aqui, de uma ilha, e nessa ilha todas as pessoas são crentes. E ele, um jovem, se desentendeu com seu cunhado, e numa briga, ele acabou esfaqueando o cunhado, e esse cunhado veio a morrer, né? E esse jovem está preso. Eu estive ali visitando ele, levei um livro desse, mas a cadeia, o que mais se acha na cadeia é uma Bíblia, né? Eu costumo até dizer uma coisa, e até falei para esse jovem, de que a nossa juventude, mesmo cristã, ela tem se misturado muito com a juventude não cristã, né? E muitos jovens hoje, o jovem ele é papagaio de pirata, e tudo que ele vê os outros fazendo, ele quer fazer também, ele quer copiar. E isso tem levado a um prejuízo muito grande, né? Nós temos uma juventude hoje, a igreja tem tentado resgatar esses jovens. Nós temos aqui no Rio de Janeiro o Desafio Jovem, um abrigo para drogados. Eu mesmo já levei uns 3 para lá, agora há pouco tempo. Então, a geração totalmente perdida, né? E duas coisas, as duas tônicas, a sociedade tem feito questão de falar que eles querem a liberação das drogas e a liberação e a família, que a família não é importante. Então, são dois erros grotescos que a sociedade pratica hoje, porque se você liberar as drogas hoje, você vai ver drogado caindo na rua, como nós vemos lá em São Paulo, né? Então, quer dizer, as drogas hoje, elas têm assolado o Rio de Janeiro. Nós já não sabemos mais como
como trabalhar. Eu sou policial da Delegacia de Homicídio. Hoje, me vim de lá, só hoje no Rio de Janeiro teve 3 feminicídios, 3 mulheres foram mortas. Então, quer dizer, e todos os assassinos que você interroga na prisão, você pergunta, fala sobre você. E ele geralmente tem uma história triste para contar, né? E uma É isso história que eu que ia ele vê. perguntar para o senhor. Qual é o perfil, assim, da maioria dos assassinos? O perfil dessa pessoa? Tem cara? Tem um jeito? Conta pra gente, pastor. Eu diria até que, no passado, você diria que os assassinos eram pessoas que matavam por instinto. Hoje a sociedade ela tá se matando por divergências. Talvez divergências que pudessem ser conversadas e solucionadas mediante uma conversação. Mas a droga, a bebida, né, tem levado à tomada de decisões que não podem mais se voltar atrás. Ou seja, eu costumo dizer que uma decisão gera uma consequência. E depois dessa consequência, você não pode mais voltar, você não pode mais trazer a vida. Foi o que eu falei com esse jovem, rapaz. Ah, pastor, se eu tivesse pensado um pouco, eu não tinha esfaqueado o meu cunhado. E eu disse, pois é, você estava na igreja, você conheceu a palavra de Deus. Ah, mas nesse momento, pastor, eu já tinha me desviado, eu já estava como disse uma história que diz que uma pessoa estava numa festa e na igreja, e ele ouviu um barulho do lado, e ele foi olhar em cima do muro, e quando ele olhou por cima do muro, ele viu uma pessoa e perguntou à pessoa, o que está acontecendo? O rapaz falou, uma festa, mas quem está em cima do muro já está com a gente, ou seja, quando você chega em cima do muro, você já está do outro lado. E isso tem levado a uma questão catastrófica, Silvano. Eu, essa semana, até estive verificando que nós temos hoje 900 mil presos no Brasil. Desses 900 mil, 2 são negros. Em 3 presos, 2 são negros. Um seria branco. Então, é uma população carcerária que, na verdade, você não consegue ressocializá-los. Então, quando você há hoje um feminicídio, geralmente o crime é praticado não por criminosos, mas por um esposo que trabalha, que tem emprego fixo e que, num momento de destempero, eu diria até que as mulheres também estão mais impetuosas, né? As mulheres hoje, com a chamada liberdade, elas hoje já não aturam mais desaforos, né? Eu, às vezes, converso com autores de crime de feminicídio, e disse, cheguei em casa meia-noite, cheguei alcoolizado, e a minha mulher disse a mim que eu ia ser corno, e que ia botar o outro deitar na minha cama, e jogou minha roupa pela janela, e eu já tinha bebido um pouco, e ali começamos uma discussão, e ela me unhou, e eu passei na cozinha, vi uma faca, peguei a faca e cravei nela. E aí você pega aqueles filhos, geralmente coloca com os avós, aquela menina vai para o cemitério, aquele rapaz que poderia produzir vai para a cadeia, e na cadeia ele não é ressocializado, e com isso o Brasil perde, o país perde, a sociedade perde, né? E as pessoas estão tentando entender. Às vezes eu vejo as pessoas perguntarem, eu pastor, ou professor, ou policial, eu não entendo. Eu digo, eu entendo. A questão está justamente nesse tripé, os princípios éticos, morais e espirituais. A família é a célula máter da sociedade, né? A família foi instituída por Deus para que você pudesse ordenar a terra aqui. E mesmo com a família, existia já a lei de Moisés, né? O homem sempre foi um ser complicado, o homem sempre foi um ser pecador, o homem sempre teve que viver debaixo da norma, né? Mas as pessoas não entendem isso. Não, mas não precisa família. Você pode ser criado por um ajuntamento familiar, você pode pegar uma criança, colocar ela para viver numa favela. Não, os estudos dizem que o homem é produto do meio. Se você pegar uma criança dentro de uma favela, o resultado da criação dessa criança dificilmente será que ela seja um engenheiro, um doutor, um coronel. Então, quer dizer, nós precisamos entender isso.
a igreja tem participado desse projeto, né, de tentar criar mecanismo social, de mostrar, trazer os jovens, participar, mas eu tenho visto que realmente nós temos sofrido um embate muito grande, né? E a cadeia, como você falou, hoje ela é território quase que evangélico. Você chega numa cadeia e diz, ó, me diga o que está escrito em João 3,16, todo mundo conhece. Eu até tomei conta uma vez de uma carceragem e às 18 horas eles faziam uma oração, aquela oração de Pedro, e eles pedem que Deus arrebente os cárceres, né? E eu estava do lado de cá da grade e eu dizia assim, ó, essa oração não passa do teto, porque, na verdade, eles têm que ficar presos, eles têm que cumprir os teus mandamentos aqui, até que eles se apartem da sociedade e fiquem presos por um período, até que se arrependam dos seus pecados. Mas eles têm fé, eles, na verdade, clamam ali. Tem até uma facção no Rio agora, que é uma facção de comando de Israel, e eles Meu falam, né? Deus! Eles falam no nome de Deus, eles exercem, diz que não querem que naquele bairro ali tenham centros espíritas, né? Combatem o espiritismo, mas, na verdade, eles estão fora totalmente do padrão divino, né? Mas é um entendimento deles, e a polícia trabalha observando esses comportamentos, traduzindo isso. Eu digo até que o livro ele é um grito, ele é um policial que está dentro do sistema, está dizendo, eu estou aqui, isso está acontecendo por causa disso, né? E tem visto alguns policiais do Brasil que têm escrito livros, e isso é muito salutar, porque uma polícia é importante quando um profissional fala sobre o seu setor de trabalho, o que está acontecendo, o que pode ser melhorado, né? E isso eu tenho feito. Estou trabalhando na divisão da Delegacia de Homicídio, sempre procurando dar respostas à sociedade, tratando bem a sociedade, né? Procurando ser exemplo para essa classe e procurando unir, porque desunião nós já temos muita, né? Ô, pastor, é só uma ressalva aqui, não é nem ressalva, um comentário. Eu sou professora, né? Então, de todos esses anos, tem 15 anos que eu estou na educação, assim, 80%, né, 70% dos casos de indisciplina, você vai ver o nome, Mateus, Zacarias, Ezequiel. Aí, pelo nome, eu pergunto, você é evangélico? Sou de tal igreja. Então, o negócio já começa ali antes. Será que tem a ver com aquele versículo que quando está bem limpinho, aí o diabo vai lá e entra mais 7? Parece que os filhos que não são crentes são mais prudentes que os filhos da luz? O que o senhor tem a falar sobre isso? O que leva, ao invés de os filhos de crentes serem luz na escola, na sociedade, muitas vezes estão envolvidos nas piores coisas? Eu diria até que a nossa juventude hoje sofre de um dilema, né? Que é o que tem dito, nossos filhos hoje são verdadeiros papagaios de pirata. Ou seja, hoje a internet absorve todas as crianças. Tem criança de 1 ano já que mexe mais no celular do que eu, né? A internet hoje realmente é um mundo que ela tem muita coisa boa. Eu mesmo consigo captar muita coisa boa na internet, né? Eu consigo respostas. Às vezes até estou dando aula, o aluno faz uma pergunta em sala de aula que você, às vezes, tem dificuldade, você vai beber uma água no bebedouro assim, joga no Google e vem a resposta na hora ali. Então, é a salvação da lavoura. Mas ela também tem muita coisa que tem levado essa sociedade a um caminho totalmente isolado. Eu tenho visto hoje que os nossos jovens são muito, muito frágeis hoje, né? Se você hoje chamar um filho ou um jovem e passar um pito nele, esse jovem certamente daqui a pouco ele está depressivo. Então a sociedade é frágil, porque ela não. Eu, por exemplo, eu passei fome quando era jovem, né? Eu fui um menino, fiz carreta em feira, eu trabalhei lavando carro em posto de gasolina,
eu vendia picolé. Então, eu sempre tive essa atividade e essa escola da vida, essa formação, né? Hoje nós temos a mesma coisa que a sociedade criou agora, que eu reputo uma coisa difícil, que você está discriminando, né? Eu vim da escola que meu apelido era Pintinha, porque eu tenho um sinal no rosto, e eu chamava o gordinho de bolão, e a gente brincava ali, a gente não tinha isso. Hoje, se você falar com uma pessoa dessa forma, você está produzindo perseguindo aquela pessoa, você está causando Constrangimento, um bullying. constrangimento. Então, nós estamos tornando uma sociedade que ninguém fala com ninguém. Você chega num hospital hoje, se você olhar os pacientes, está todo mundo no WhatsApp, não há conversação, não há diálogo, né? A minha esposa diz que eu sou muito conversador, porque eu estou no banco, começo a conversar, puxo o assunto na fila, e a fila fica até mais gostosa, que você vai andando naquela fila, vai conversando e vai. Então, nós estamos vendo uma sociedade isolada. Esse isolamento tem levado os consultórios de psicólogos lotados. Aqui na Barra da Tijuca, você nem consegue uma vaga no psicólogo, e é 300, 400, 500 reais uma consulta. Policiais se suicidando. Só agora, em 6 meses, a Polícia Civil do Rio perdeu 3 policiais que colocaram fim na sua vida. Meu Deus. Então, isso é uma geração doente, né? Eu agradeço a Deus, eu hoje estou com 67 anos, 33 de serviço, cheio de projetos. Se disser, tem algum projeto de escrever um livro? Tenho, estou tentando escrever um terceiro livro, né? Eu tenho projeto de viajar, de fazer palestras, tem palestras marcadas mês que vem. Então, isso tudo... E Deus é um Deus de projeto, né? Deus sempre foi um Deus de projeto, de futuro. Então, uma sociedade... E essa juventude de hoje vem, uma juventude... Eu vejo lá na própria delegacia, companheiros meus, às vezes, policiais novos, e você vai verificar jovens com 28 anos, com pressão 18. E eu pergunto, por que você está com essa pressão? Eu tomo muito Red Bull. O Red Bull é uma bebida que ela tem cafeína, e ela aumenta a pressão arterial, né? Então, os jovens hoje vão para um baile, eles utilizam de mecanismo. Jovens hoje consumindo azulzinho, né? Consumindo remédios para a ereção sexual. Então, a geração, se a gente começar a analisar aqui, daqui a pouco nós vamos estar chorando aqui no ar. E eu vejo isso, né? E quando eu traduzo isso nesse livro, eu mostro justamente as dificuldades que a sociedade vem criando, que ela mesma está sendo vítima, porque ela mesma está se degladiando, né? E nós não estamos resolvendo as questões. Eu até costumo dizer uma frase que o chefe de polícia, a primeira coisa que ele faz quando ele assume o comando da polícia é comprar uma caixa de Neosaldina, que é dor de cabeça dia e noite. E cada hora é uma coisa. A polícia vai invadir uma favela aí, tem que disparar tiro, porque recebe tiro, e aí nesse tiroteio um inocente é ferido. E a sociedade se vira contra a polícia. E aí a polícia diz, o que é que vocês querem, que eu saia? Alguns até dizem, tem que sair, não tem que ter polícia, tem que deixar a droga livre, deixa o casamento livre, né? Que cada um faça o que queira. Quer dizer, nós transformamos isso aqui numa Sodoma e Gomorra. E nós estamos assistindo isso. Eu não diria com isso que eu estou me transformando numa pessoa que eu quero ser um homem totalmente correto. Não, eu fui jovem, né? Eu namorei, eu dancei, eu frequentei baile. Mas você vê que os tempos mudaram, né? As pessoas se isolaram. Eu conheci namoradas, às vezes, no interior de um ônibus. Eu entrava no ônibus, sentava e entrava uma jovem, eu dava a vez a ela segurava a minha face, e ali você travava um diálogo. Então, era um tempo maravilhoso. Hoje, se ouvir no Fantástico, se você olhar para uma pessoa, uma mulher, e essa mulher achar que seu olhar está sendo ameaçador, você pode responder por isso. Então, quer dizer, nós destruímos a sociedade. Deus criou o sexo, né? Isso aqui, o sexo para vocês, procria-se, vivam, né? O sexo é um dos prazeres que Deus colocou para o homem, mas o homem quer inventar ideia de jirico, ele já não quer mais se satisfazer da forma normal, ele quer inventar ideia, ele quer... E isso tudo
causa malefícios à sociedade. Esses malefícios geram questões psicológicas, e isso leva a crimes. Aí você bota esse cara na cadeia, aí vem os vendedores de liberdade que querem, acham que, na verdade, a pena não é para ser cumprida na sua integralidade, que o preso deve responder em liberdade. E aí você vê aí esse monte de erros aí jurídicos de pessoas que conseguem a liberdade após prática de crimes e cumprir um pedacinho da pena, e daqui a pouco eles praticam outro crime, e vidas são ceifadas. Então, eu te confesso, é um momento difícil, né? Eu prefiro, nesse momento, continuar nesse mundo que eu tenho traçado para me viver, que é Deus, a família e o direito. Continuar nessa saga. Ô, pastor, vamos falar de dois setores da sociedade, família e igreja, né? No caso, nós assembleianos, ou os irmãos aí da presbiteriana, da batista. Falando da família, o que é a família, pela experiência de mais de 30 anos que o senhor tem aí na polícia, investigação, o que precisa mudar na família hoje para prevenir um filho no futuro ser um criminoso? E a igreja, o que ela pode fazer no dia a dia, na rotina dela? Que tipo de trabalho que pode ser feito para a gente começar a tentar mudar, proteger os filhos, né? Os membros, os adolescentes da igreja, da família? Eu diria até que a igreja já tem uma grande participação, né? Tem viajado o Brasil, e onde tem passado, tem visto sempre uma célula de uma igreja, né? Tive agora em Goiânia, tive em Anápolis, tive em Brasília, tive em Minas, e você vê que naquela cidade sempre tem uma célula que é uma igreja, ou que seja igreja católica, ou igreja evangélica, né? Ou igreja presbiteriana, todas elas têm tido um papel social muito grande, né? As igrejas são um polo, né? Agora, eu tenho visto que a igreja, ela, ao longo dos anos, ela perdeu um pouco dessa essência social, né? Ela tem ficado muito uma igreja, o que eu diria que uma igreja empresa. E, na verdade, eu acho que o trabalho da igreja é social. Eu tenho batido muito nessa tecla, né? Lá na minha igreja, por exemplo, nós temos uma orquestra com 60 músicos, quase a totalidade deles são militares das Forças Armadas. A Assembleia de Deus hoje é um grande celeiro de músicos para as Forças Armadas, né? Então, a música, eu sou músico, inclusive, eu sou trompetista, né? Então, a música, ela é algo de maravilhoso, né? E, inclusive, agora criamos um projeto lá na minha igreja, um projeto musical, para trazer pessoas, inclusive, da própria sociedade que queiram aprender música gratuitamente, né? E acho que a igreja tem que enveredar por esse caminho de socializar mais isso. O evangelho não pode ficar só entre quatro paredes ali, né? Naquele culto. Você tem que buscar isso, você tem que tentar resgatar esse jovem, porque senão nós já estamos perdendo. Mas acho que ainda é um meio de você aumentar essa prorrogação um pouco, porque eu reconheço que a situação é caótica, né? Hoje mesmo eu estive dentro de uma favela aqui pela manhã, tentando dialogar com a sociedade local, no sentido de se criar mecanismo, de melhorar aqueles jovens da localidade, porque eles acabam indo para o tráfico, né, de drogas, e são jovens muito mais violentos do que os criminosos do passado, porque eles pegam uma arma daquela e com essa arma eles se transformam em verdadeiros homens violentos, e isso tem trazido um prejuízo muito grande. A igreja que eu faço parte, nós temos aproximadamente 20 congregações que o traficante fica na próxima igreja vendendo drogas. Então, ele usa a igreja como referência. Estou lá perto da igreja. E você não pode. O pastor não vai se degladiar com esse homem, né? A sociedade também ocupa muito a sociedade, porque é uma sociedade que ela é frágil, né? Eu costumo dizer que o bairro de Copacabana hoje tem 3 bocas de fumo.
Então, a droga ela não só ataca a pessoa de baixa renda, são pessoas de alta renda, Leblon, Ipanema, Copacabana, e que tem 3 bocas de fumo lá vendendo drogas 30 horas por dia. E a hora que começam a aumentar os assaltos, os roubos, as pessoas vão pedir socorro, vão clamar por segurança, mas elas não conseguem enxergar que, na verdade, elas promovem esse tráfico de drogas, e esse tráfico compra armas pesadas, armas como essas traçantes agora quase derrubaram os helicópteros aqui no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, a sociedade precisa realmente de uma freada de arrumação, né? Eu entendo que a coisa parte, inclusive, a nível de Supremo Tribunal Federal, de Presidência da República, programas, né, que possam mostrar para o jovem, aqui, ó, o dinheiro que você compra essa droga é o dinheiro que o traficante está comprando um fuzil para matar crianças, né? Essa sociedade precisa abrir seus olhos. E o evangelho tem sido ecoado aí, tem sido pregado, mas eu costumo dizer uma coisa, se eles não respeitam a Deus que não vê, imagine a autoridade que está aqui na frente deles. Então, a questão realmente difícil, mas eu costumo dizer que é um tema que devemos continuar trazendo à tona, né? Os livros. É importante aos policiais que escrevam mais, eu às vezes falo aos policiais do Brasil, escrevam, né? Sim. Tragam seus temas. Tem um policial aí do Paraná, que é o Luiz Blanchet, autor de um livro sobre homicídio, meu amigo, né? Tem o doutor Paulo Afonso, também, aí de Fortaleza, que escreveu um livro também, talvez esteja nos acompanhando aí. Então, quer dizer, essas literaturas, apesar de que eu vou te contar uma coisa, Silvana, que você vai ficar pasma. Eu fui na Bienal de São Paulo. Sim. E lá coloquei esses 2 livros em exposição. Fiquei lá esperando. E de vez em quando chegava uma pessoa, tipo, eu adoro ler sobre investigação e tal, e se interessava na obra literária. E eu olhei para o lado, tinha uma fila com mais de 500 jovens para comprar livros. E eu perguntei, vem cá, essa fila do lado? Ele falou, não, isso aí são livros de Agatha Christie, livro sobre fora da realidade, né? Livro de ficção. Porque o jovem hoje ele só quer ler ficção, eles vivem dentro da ficção. E eles fogem da realidade. Exatamente. E o que está pegando a gente é a realidade da vida, o que é? Família. Exatamente. Resultado de uma família desconstituída, né? É um filho abandonado. Esse filho abandonado vai nascer uma criança revoltada, porque não tem o apoio do pai, não tem o apoio da mãe. Esse menino, a mãe depois, ele vai culpar a família pelo mau resultado de vida dele. Então, você vê histórias tristes, mas que foram criadas por essa sociedade. A igreja ainda é esse reduto, né? Eu estou casado há 41 anos. Alguém me chama assim, você é maluco. Não, tenho minhas divergências com minha esposa, tenho. Mas eu tenho que entender que o casamento, ele é uma união que foi feita para que eu pudesse criar meus filhos, para que eu pudesse, né, continuar a minha vida e para que eu pudesse me entender. Hoje você vê que os casamentos, hoje as pessoas já casam pensando na separação. Ah, se não der certo, eu me separo. São casamentos até na própria igreja. 2 anos depois, o jovem vem me procurar, o que é que eu faço? Vou me separar. Eu digo, você cuidado com a Lei Maria da Penha, porque é uma lei que se a esposa vier discutir com você, você se algema e fica encostado na parede. Porque é uma lei que ela dá direitos realmente à mulher, e eu já vi queixas na delegacia que o homem chegou e eu fui verificar, ele tinha mais ferimentos do que a mulher. E ele falou, essa mulher me bate de ripa todo dia, eu não tenho o que fazer. Então, são histórias de uma delegacia. Eu costumo dizer que o balcão de uma delegacia, Silvana, é algo maravilhoso. É a maior experiência que se tem, que é ali que você vai vendo o eco da sociedade. Tem uma frase que diz que o para-choque de uma sociedade é a polícia. Então, quando essa polícia vai mal, você pode crer
que essa sociedade toda vai mal. Né? Por quê? Porque ele é um para-choque. É ali que aparecem os defeitos, as mazelas. E a polícia também, como membro da sociedade, tem suas dificuldades, tem seus defeitos, né? São pessoas formadas da sociedade. Eu dou aula na PM aqui, às vezes eu pergunto de sala de aula, me fale sobre a profissão de vocês. Um levanta, eu sou bombeiro civil, o outro, eu sou pedreiro, eu sou jardineiro. Eles fizeram prova para a polícia prepara eles, dá uma aula de direito penal, dá aula militar para eles, e dá uma arma e uma carteira e diz, vai defender a sociedade. E esse homem ele é tirado da sociedade para combater a sociedade. Alguém diz, por que esse cara é tão mal? Você tem que entender que aquele policial ele vai ficar 24 horas naquela viatura vendo barbaridade, vendo maldade, vendo alguém morrer, vendo alguém matar, às vezes até matando, e, na verdade, ele vai acabar se corrompendo, ele vai se brutalizando. Eu mesmo, tenho um testemunho que, se houver tempo ainda... Sim, pastor, conta pra gente. Que foi uma das coisas que muito me chamou a atenção. Eu trabalhei num caso aqui de uma mulher que foi estuprada e morta. E o seu filho, até aqui, empresário, esposa, torturados e mortos. E nós chegamos nessa casa e encontramos essa mulher nua na sala, morta, o marido amarrado com um fio, morto, e quando eu abri o guarda-roupa tinha um menino de 7 anos com uma fita crepe na boca. Nós pegamos aquele menino no colo e meus companheiros choraram. Eu chorei ao ver aquele quadro. E um companheiro meu me disse, Daniel, o cara que faz isso merece a morte. Eu, como chefe daquele setor de homicídio na época do município de Nova Iguaçu, eu falei, o cara que faz isso merece a morte. E eu comecei a questionar aquela morte daquele criminoso. E 18 dias depois, nós conseguíamos encurralar aquele homem no município de Belford Roxo, e alguém me ligava e dizia, Daniel, o cara está preso aqui. Eu peguei a viatura e parti, e meu pensamento era só matá-lo. Eu vou destruir esse cara. E cheguei naquele local, ele estava dentro de um barraco algemado. Quando eu entrei naquele barraco, ele estava no canto assim, eu me dirigi a ele com a arma na mão, todo mundo aguardando o meu posicionamento. E quando eu cheguei próximo a ele, ele falou, antes que o senhor faça qualquer coisa, eu quero falar com o senhor. Eu falei, fale, bandido. Ele falou, quem vai me matar é o senhor. Apontou para mim, e aí deitou no chão, assim, daquele barraco e olhou para cima para mim, como que diz, pode disparar. E ali, aquela voz falou no meu coração, não te coloquei na função de juiz, que se assim eu fizesse, julgarias a ti mesmo. E ali eu fiquei travado. Né? E eu falei com aqueles meus companheiros na hora, todo mundo me olhando, esperando a minha determinação de meus companheiros. A nossa função aqui parece de maldição, mas nós somos bênção, nós somos as autoridades que foram instituídas por Deus para ordenar essa terra. Eu não vou tocar na vida desse homem porque ele é maldito. E eu não sou maldito. Eu mesmo fazendo um trabalho aqui que pareça maldição, mas nosso trabalho é bendito. E saí do barraco me questionando aquela guerra de consciência, né? E ele saiu algemado e passou por mim e falou, o senhor me decepcionou, porque eu não aguento ficar preso. Eu queria morrer. E ali foi um dos limites meu. Eu entendi que, na verdade, eu não poderia praticar aquele ato, né? E dali para frente, o Espírito de Deus começou a me questionar, diz, Daniel, você tem que se policiar. E o Satanás, ele é louco para tirar o meu espírito da tua vida, e o que te sustenta é o meu espírito. E ali eu pude ver, na verdade, esse homem, tempos depois, ele tentou fugir de uma prisão e foi morto pelos guardas da prisão. E o que mais me emocionou nessa história toda é que agora, 5 anos atrás, eu estava lotado na delegacia de homicídios da Baixada Fluminense e alguém me disse, tem um policial rodoviário federal aí querendo falar com o senhor. E eu pedi que ele entrasse, ele entrou, chegou na minha frente, bateu uma continência. E eu olhei para ele e falei, o senhor sabe quem sou? Eu sou aquele menino que o senhor tirou de dentro do guarda-roupa, lá em Nova Iguaçu. E ali abracei ele ali, ele falou, o senhor escreveu a história dos meus pais no seu livro, né?
Então, isso nos faz a refletir, a verificar que a nossa função, ela é uma função muito digna, né? Ela é uma função que ela traz resposta, ela faz justiça, né? Então, eu sou um apaixonado, eu às vezes persigo o criminoso não com as armas terrenas para exterminá-lo, mas para colocá-lo lá no cárcere, onde ele possa parar e reconhecer os seus erros, né? E entender que ele, na verdade, ele não deveria ter feito aquilo, mas se ele fez, ele ainda pode se arrepender, mas ele vai pagar pelo que ele fez. Então, isso tem me dado a mim e a companheiros que me acompanham, né, nesse trabalho, muita felicidade até, porque você dá uma resposta a essa sociedade maravilhoso. E as pessoas estão ávidas. A sociedade quer justiça. Você vê que todo crime que acontece, alguém diz assim, o que você quer agora? Eu só quero justiça. Né? E aí entra o Estado. O Estado tem suas deficiências, temos alguns que dificultam as ações do Estado, né? Mas a gente tem feito o nosso trabalho, tem procurado trazer essa resposta, né? Melhorar essa sociedade, né? E, quando possível, não, eu não posso pregar o evangelho numa sala de aula, eu estou lá para dar aula de direito penal, mas, às vezes, eu embuto nas palavras e o princípio do Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? O policial temente a Deus, ele é prudente, né? Ele, se necessário for matar, ele está amparado aqui no Romanos 13, né? Pois ela não traz a espada em vão. A espada não está em vão na minha mão. Ele tem que acatar a voz do agente de autoridade, da autoridade, né? Mas, graças a Deus, todos eles têm se rendido e têm se entregue e têm se levado ao tribunal. Ele tem pago pelos seus crimes. Esse noivo que matou a noiva aqui, esse dia eu estava no metrô e encontrei com ele já em liberdade, porque alguns anos se passaram. Mas observei ele falou comigo, o senhor se lembra de mim? Lembra. E é como diz na linguagem popular, cavaco do ofício, né? Você não pode tremer na base, você tem que... Eu não sou filho de pai assustado. Cumpri o meu papel, a justiça entendeu que com alguns anos de preso, eu entendo que se alguém for condenado a 20 anos, deve cumprir os 20 anos. Sim. Né? Mas entendem aí o Supremo Tribunal que deve, 1/6 da pena, a pessoa já deve progredir. E aí, quer dizer, fica essa guerra. A polícia prende, e aí vai solta, e é o nosso trabalho, né? Eu conheço autoridades policiais aqui, tá até o doutor Domingos, que lá de São Paulo, um grande delegado, né? E autoridades do Rio de Janeiro, que tem feito seu trabalho, e a gente tem, a cada dia, procurado dar respostas, mesmo diante das dificuldades, mas com esperança de que dias melhores virão. Amém. Pastor, antes da gente ir para as considerações finais, olha, o Ivo deixou uma pergunta aqui sobre porte de armas. Ele pergunta assim: pastor, o senhor pode trazer uma palavra bíblica de orientação aos irmãos sobre a necessidade e conveniência de aquisição e porte de armas de defesa pessoal nessa sociedade violenta? Eu, com base nessa própria palavra que foi lida em Romanos 13, eu entendo que a arma, ela é uma faca de dois gumes, né? Eu, por exemplo, ando armado há 33 anos. Eu, poucas vezes, fui obrigado a disparar e, em disparo, nunca atingia ninguém, né? Mas, se andar armado, necessita de um equilíbrio muito importante, né? Certamente, as pessoas hoje, a sociedade anda muito ávida, muito nervosa, e isso tem levado a um prejuízo muito grande, porque a arma, na verdade, ela traz realmente um poderio de que a pessoa seria invencível,
E, na verdade, é aí que está o perigo, né? Você hoje usar uma arma, combinar essa arma com bebida, certamente a bebida é igual você dirigir e beber. Você está armado e beber, você não vai ter controle. Nós temos visto exemplos até recentes aí a nível de Brasil. Então, a arma realmente, eu diria que ela é importante a quem exerce a sua função, tem necessidade daquela arma. Existem pessoas, às vezes, que têm um sítio, faz uma viagem longa, precisa de uma arma, um equilíbrio. Eu entendo que a arma ela é uma, uma legitimidade que o cidadão pode ter. Agora, ele tem que ter muito cuidado, cuidado com filhos, cuidado com... Né? Nós temos visto acidentes aí com armas. Então, é uma questão muito importante. Eu pensaria até num grande equilíbrio. Eu, durante todos esses anos, tenho exercido a minha função, sempre com muita serenidade, mas eu reconheço, né? E eu não tenho prática de bebida, sou um pastor, vivo na igreja. Alguém diria, Daniel, você vai para a igreja armado? Não, eu nunca entrei na igreja armado. Eu entendo que ou eu confio em Deus ou eu confio na arma, né? Mas eu, na minha atividade secular, eu uso a minha arma, eu me desloco armado, eu faço treinamento, né? Porque você necessita de estar preparado para a qualquer momento você ter que tomar decisões, mas decisões equilibradas, decisões que você possa... eu até digo lá na Polícia Militar, às vezes, que a maior arma que nós temos é a palavra. Quando a palavra você dispara, deita, senta, seu documento, você ali você está exercendo um poder através de uma arma, né? E, certamente, o armamento letal, ele é utilizado em última instância, né? A dificuldade nossa é que as pessoas já partem já para a discussão utilizando um armamento letal, nunca dialogam. E se dialogasse, talvez evitasse toda essa dificuldade, né? Mas isso aí é uma educação muito importante que a sociedade deve adquirir, né? Por isso que eu acho que as pessoas fazem curso, as pessoas devem... Agora, andar armado por andar, eu diria que até você vai correr um risco, né? Porque nós temos visto os criminosos hoje revistando as pessoas, né? Então, é difícil, é mais a misericórdia de Deus do que o armamento. Ah, muito bem, pastor. Pastor, só uma última pergunta minha, curiosidade. O senhor já foi ameaçado? Já se sentiu ameaçado pelo trabalho? Recebeu alguma ameaça? Olha, foi até importante essa sua pergunta, porque eu vou te confessar, eu nunca fui ameaçado veladamente por ninguém. E eu aprendi uma coisa até com um criminoso. O criminoso uma vez falou comigo, só eu não tenho mágoa do senhor, porque tudo que o senhor colocou no papel é a verdade. Mas eu já vi criminosos muito revoltados em responderem por fatos que foram aumentados ou que até foram diminuídos. Então, aprendi uma coisa e eu tenho falado isso muito com o criminoso. Eu não estou aqui para tirar nenhum ponto, nem acrescentar uma vírgula naquilo que você fez. O que você fez, você vai pagar pelo que você fez, né? E isso tem... Eu nunca tive ameaça, tem prisões, Elir Maluco, os homens que mataram a Tim Lopes, né? Quadrilha violenta, perigosa, criminosos violentos do Rio de Janeiro. Uma vez até eu fui visitar fui numa prisão, e chegou lá, eu vi um preso, e ele me viu e saiu caminhando, e eu falei, chama esse preso aí. E ele viu, eu falei, você se lembra de mim? Eu sou o policial que trabalhou na investigação. Se você não praticasse aquele crime, você não estava aqui. E ele falou comigo, infelizmente há coisas que a gente não pode voltar atrás. Eu digo, tá certo, mas eu estou falando para você saber que eu sei quem você é. Eu aprendi isso que o criminoso, se você for depor num júri com ele e você abaixar sua cabeça, ele entende que você tem temor de estar na presença dele. E é o momento ali que eu me sinto mais altivo, que eu chego,
e me coloco à disposição ali da justiça e narro todos os fatos, e o juiz só quer que tire o criminoso aqui da sua frente, não deixe ele aí, porque esse criminoso é um homem mau, ele praticou isso, isso, e alguém diria que é um ato de coragem, eu diria que é um ato de justiça. Eu estou falando ali a ele tudo que ele praticou, e dentro desse lema, nunca me senti ameaçado, nunca, sempre sou prudente, né? A gente tem que ser prudente, não é qualquer local que você frequente, o policial, ele deve sempre pedir a Deus direção e até verificar terrenamente se é possível ele estar naquele local, né? Porque existem locais conflagrados, mas dentro dessa tônica aí, a coisa tem caminhado tranquilamente e com todas as vertentes de que deve se continuar dessa forma, né? A misericórdia tem sido sobre a minha vida, né? Eu tenho tido muito prazer em trabalhar na polícia. Eu nunca imaginei que eu conseguisse unir a função policial, a função pastoral, né? E, quer dizer, isso tem sido possível, e essa experiência policial eu tenho trazido até para as igrejas, né? Há pastores que me chamam para que eu leve palavras sobre drogas, então eu pego justamente esses exemplos de drogas e transporto isso para o PowerPoint e mostro aos jovens, olha lá, a droga que você inicia, olha o que pode acontecer com você. E a foto do cárcere lá, um prisioneiro lá dentro de um cárcere, né? Para que você possa orientar esse jovem, porque a orientação é o único caminho que nós temos, de mostrar a eles que eles podem decidir o que fazer. Há caminhos que o homem parece bom, né? Mas o fim dele é caminho de morte. Então você decide. Muitos não ouvem e acabam entrando por esse caminho. Outros, conheço jovens que, eu conto até uma história aqui no meu livro, Pelo Poder da Palavra, e é um traficante, Luiz Boneca, que era traficante do Rio, ele levava cocaína dentro das planchas de surf para o exterior. E uma noite eu estava na minha igreja e o pastor falou assim, rapaz, está se entregando aqui, ele é traficante, é o Luiz Boneca. E eu olhei o camarada e nos anais policiais já se falava nesse camarada. E, ao final, fui lá falar com ele, cumprimentar ele. Ó, eu também acredito que se você quiser mudar a sua vida, você vai fazê-lo. E deixei um cartão meu com ele. E dias depois ele me ligou. Pô, o pastor Daniel me ajuda. Eu fui preso aqui numa delegacia que o pessoal não acredita que eu mudei a minha vida. E eu fui lá, conversei com os policiais, né? Falei com eles. E ele realmente era um outro homem. Ele hoje tem um abrigo que cuida de jovens drogados na área de Niterói. Hoje é o Luiz Carlos Leite, é pastor, né? Aqui tem uma foto dele, inclusive, sendo consagrado a pastor. Eu botei a foto dele aqui, ele sendo consagrado a pastor. Então, eu disse, pelo poder da palavra, porque a palavra, ela toca, né? E ela mudou a vida dele. Eu conheço a vida desse rapaz hoje, e hoje ele passa a experiência dele de droga para aqueles jovens. Tem em Niterói um abrigo, alguém pode jogar na internet aí, Luiz Carlos Leite. A esposa dele era Débora, era uma menina que ela era modelo internacional, e ambos, por terem facilidade em viajar para o exterior, ele acabou sendo pego por essas quadrilhas de agenciadores e levado drogas do Brasil. Então, quer dizer, há uma possibilidade de mudança. As pessoas podem errar, podem mudar, né? Agora, eu agradeço a Deus por conta dessas investigações, eu fui agraciado com prêmios pecuniários, recebi um aumento salarial de um governador no valor de 100%, que me deu um salário, né? Estive nos Estados Unidos 2 vezes fazendo esse curso lá nos Estados Unidos. Inclusive, aqui no livro eu boto fotografias minhas na prisão lá de Orlando, né? Então, tudo isso
dá muito prazer, porque você vê, na verdade, que há um resultado. Aqui a prisão da Flórida, eu com o diretor da prisão da Flórida aqui, ó, visitando a prisão da Flórida, né, conhecendo lá o sistema americano, né, que também é complicado, porque os Estados Unidos hoje têm uma população carcerária maior do que a nossa. Então, quer dizer, o mundo está em conflito, né? Vemos essa guerra aí da Ucrânia com a Rússia, né? O Putin destruindo a Ucrânia. Então, o ser humano, desde que ele é ser humano, ele vive se degladiando com o seu Criador. Deus criou o homem, criou os animais, criou o mundo, você está aqui, ó. Criou o sexo, falou, viva! E eles resolvem complicar tudo. Eles querem complicar. E a polícia está aqui, a polícia é como a lei de Moisés, né? Cada hora você aperta um pouquinho mais para que você possa conter o crime. Aí tem o feminicídio, aí agrava um pouco a pena. E com isso você vai tentando frear essa sociedade, porque a prisão é exceção. Ninguém quer que jovens vão para a cadeia e fiquem presos. Isso não é o resultado. Mas se você não puder conviver em harmonia, você tem que ficar preso, né? E isso, na verdade, é uma saga. A igreja vem caminhando paralelamente, mostrando, né, que o evangelho é a verdade que liberta, né? O vício, os jovens agora com esse cigarro eletrônico, né? Que é uma coisa terrível. Mas eles são igual papagaio de pirata, eles querem fazer tudo que estão se fazendo no exterior, eles querem inventar, digo até a ideia de Jerico, e isso tudo cai no colo da delegacia de polícia. O policial chega no local à noite, encontra aquele quadro tétrico, e mãe chorando, filho chorando, e pessoas presas, né? E ali você fica, a própria imprensa não sabe, não sabemos a que atribuir. Eu entendo que se a gente refrear essa sociedade, se ela refrear os princípios éticos, morais, espirituais, né? Se a família for fortalecida, né? Nós teremos uma sociedade melhor, né? Mas isso não depende de mim. Eu estou aqui, sou passageiro, amanhã ou depois talvez não estarei mais, a polícia vai continuar, outros policiais estarão aí, né? O evangelho será pregado, porque Deus, a Bíblia diz que se ninguém pregar, as pedras clamarão. Então, quer dizer, nós precisamos... Eu lá na polícia, eu sou professor, estou tentando arrumar um discípulo para ser professor. Os jovens hoje eles são muito imediatistas, né? Sim. Eles já querem entrar na polícia, já querem ser professor, eles têm que passar um período. Eu até vi agora há pouco me cumprimentando o professor Gilvan, que é um comissário de polícia também, grande professor da área de psicologia, um catedrático. Então, você precisa amassar um barro. Você vem, eu estou há 33 anos, eu venho fazendo esse trabalho, né? Eu venho estudando essa sociedade, eu venho vendo as práticas, como vem aumentando o crime. Eu até digo que no passado só morria negro, pobre e quem tinha anotação criminal. Só que o crime começou a bater na janela da sociedade, começaram a morrer juízes, né? Sim. Autoridades. E aí o Estado, nós precisamos criar uma divisão de homicídio, porque o homicídio está batendo na nossa sociedade. E a cada dia os policiais têm se aperfeiçoado mais, né? Os criminosos também se aperfeiçoam. Agora temos aí o Pix, né? Que é uma ferramenta maravilhosa, mas os criminosos, aí você tem que avançar mais do que eles, daqui a pouco eles inventam outra ideia, você corre para o outro lado. É uma guerra incessante. Mas é uma guerra... É uma guerra que eu vibro com essa guerra, porque a cada dia você vai crescendo, vai tomando conhecimento, vai dando respostas e avançando. É um trabalho emocionante. Gostaram, né, pessoal? Fala a verdade. Então, eu vou pedir para o pastor, né, nas considerações finais, mostrar novamente os livros dele. Tem gente que chegou depois e quer ver os livros. Lembrando que aqui no box de informação, na descrição do vídeo, eu coloquei o site do pastor, o Instagram, mas ele vai reforçar para você que quer adquirir o livro, os livros, e vai deixar uma palavra para a gente aqui também. Pode falar, pastor.
A minha história está aí, o meu livro, Como Investigar Crimes com a Ajuda Divina, né? É o meu primeiro livro. É um livro que eu conto histórias de investigações bem-sucedidas que surgiram num momento assim em que eu não tinha técnica, né? Eu costumo dizer que eu saí da academia de polícia, alguém disse, o cadáver fala, o local do crime fala. E eu, com essa teoria, eu fui fazer polícia nas cidades interioranas, em Bariepe, Abetá, Itaboraí, Cachoeira de Macacu. E com isso eu fui vendo aqueles primeiros crimes praticados pela sociedade. E em 2018 eu lancei o Manual de Homicídio, que é um livro que eu digo, tecnicamente, por que se morre hoje no Brasil, né? E porque a sociedade perdeu os seus princípios éticos, morais e espirituais. Sou lotado lá na Delegacia de Homicídio da Barra da Tijuca, né? O meu site é o www.professordanielgomes.com, www.professordanielgomes.com. E eu estou à disposição de igrejas, universidades, polícias de outros estados, né? Para levar todos os casos que nós trabalhamos, geralmente estão em PowerPoint, mostrando desde o local do crime até a prisão dos criminosos, né? Toda a técnica usada, porque isso pedagogicamente traz respostas a policiais de outros estados, né? E pronto, ávido, cheio de projetos aqui para levar essa vida avante, porque é a vida que Deus nos deu e devemos vivê-la alegremente, não é isso? Eu deixo para todos os companheiros aí, policiais, um abraço, né? Aos juízes, promotores, delegados, meus companheiros de polícia de outros estados, né? É uma satisfação. Esse dia eu fui ao Maranhão e você conhecer policiais, você trocar conhecimento com seus pares, né? Isso é maravilhoso. Deus ainda me proporcionou de eu, como policial, escrever 2 livros, viajar o Brasil todo, né? A cidade que eu vou, geralmente eu faço palestra na polícia local e à noite prego na Assembleia de Deus local. Então, Que quer dizer, com bênção! isso, a gente consegue distribuir bem toda a parte espiritual e pedagógica e de conhecimento na viagem. Então, isso é maravilhoso. Isso é uma vida Com que certeza. realmente a gente pediu a Deus. Muito obrigada, pastor. Estou muito feliz, achei muito produtiva, muito interessante. E eu gostaria também de agradecer ao público aqui com a gente. Segue o pastor lá no Instagram, Facebook, no site para adquirir o livro, tá? Porque aqui a gente só pincelou. Lá você vai se esbaldar nos 2 livros, tá bom, gente? Deus abençoe. Até a próxima live. Terça-feira que vem vou trazer 4 administradores da página do Instagram CCB Doutrinas. Quem são eles? Qual a intenção dessa página? Você não pode perder, tá? Terça-feira, 21 horas. Mais uma vez, Deus abençoe. Pastor, até uma próxima. Que Deus prospere e proteja o Senhor sempre, viu? E a paz do Senhor para todos os irmãos aí do Rio de Janeiro, a todos os inscritos aí do Rio. Deus abençoe. Até uma próxima. Tamo junto. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.